Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, segundo episódio semanal sobre NBA. Gabriel Martins aqui pra gente conversar sobre dois tópicos dos principais, assim, dos mais requisitados pelo público. Golden State Warriors e disputa pelo prêmio de MVP. O Warriors já era a pauta do programa de hoje antes da confusão contra o Minnesota Timberwolves, que eu acho que acrescenta uns ingredientes bem interessantes. Teve o Gui Santos subindo para o time principal da equipe, e depois falaremos do Top 10 MVP, o ranking que o site da NBA posta, que não é um ranking oficial, o prêmio tem um colégio eleitoral que vota no final da temporada regular, mas é um bom retrato da disputa nesse momento. Aqui comigo hoje meu amigo Vitor Buratini, jornalista, camisa 23, por tudo. Buras, como é que você tá? Aí. Tô ótimo, e você, cara? Feliz aqui, esse começo de temporada tá bem... Assim, começo já daqui a pouco vamos poder parar de falar que tá no começo, né? Mas bem imprevisível muita coisa, hein? Eu diria, primeiramente tô bem, sofrendo com o calor, mas sobrevivendo. Eu acho que quando os times começarem a passar de 20 jogos, oficialmente você tá proibido de usar esse começo de temporada, né? Acho que 20 Sim. jogos, primeiro quarto aí do ano. Mas vamos falar do Golden State Warriors, vamos enrolar não, só antes daqueles recados. Deixa 5 estrelas se você estiver escutando no Spotify, no Apple Podcast. Deixa like, se inscreve no canal se estiver no YouTube. Segue no aplicativo que for que você esteja escutando o podcast Cara dos Esportes. Indica pros amigos que gostam de NBA e de NFL. Dá aquela força, vamos continuar crescendo aí nos rankings, números espetaculares aí esse início de temporada da NBA. Golden State Warriors, como eu falei, eu mandei a pauta pro Buras e antes de toda a confusão que teve no jogo entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves na Copa NBA, né, no In-Season Tournament, literalmente não tinha acontecido nenhuma cesta na partida. O Klay e o Jaden McDaniels um agarra-agarra ali, né? O negócio ganha uma proporção extra. O Gobert chega pra separar e o Draymond chega colocando o Gobert numa chave de pescoço. Mó confusão, o pessoal separa. Klay, McDaniels e Draymond foram expulsos, ejetados, né? O termo que o pessoal usa nos Estados Unidos é ejetado, na expulsão. Imagino que o Draymond deva pegar um gancho, porque ele foi o cara mais ríspido no lance e tem o histórico, né? Não precisa nem falar do currículo do Draymond, um jogo no qual os Warriors já estavam sem o Curry, que sofreu uma lesão no joelho, né? Ele deve ficar algumas semanas de fora. Um jogo que pra gente era especial porque o Gui Santos foi elevado do time da D-League dos Warriors pro time principal. Ele tava no banco, ele não entrou em quadra nesse jogo. A gente vai falar mais sobre Gui Santos, mas eu quero começar por essa confusão. Buras, eu tenho uma teoria sobre essa confusão que aconteceu e esses lances ríspidos. O Draymond sempre foi assim, então o Draymond não acho que é nada diferente, ele desde jovem era assim. O Klay, eu tenho sentido ele mais agressivo, não só nessa temporada, mas nos últimos anos. E pra mim, claramente, o Klay é uma questão de um cara que tá inseguro e tá sentindo a queda de rendimento dele. A gente lembra no passado aquela confusão com o Devin Booker cozinhando ele, incinerando ele, e aí o Klay vai lá, faz 1, 2, 3, 4 com a mão, falando dos títulos, e ele tem toda a história de Warriors e Klay estão bem longe nas conversas por contratos em termos de valor. A gente falou um pouco sobre isso no último podcast, mas acho que essa confusão acrescenta aí um novo capítulo. E isso me parece, o Klay mais agressivo, ele nunca foi assim, me parece uma insegurança. Ele sabendo que ele não é mais o jogador que ele foi, ele sabendo que o futuro dele nos Warriors está em dúvida, porque essa renovação vai ser difícil, eles estão muito longe em termos de valores. Você concorda com essa minha teoria? Concordo, cara. Acho que desde a volta da lesão, o Klay deve estar sentindo isso, né? Ele tem esse medo, acho, também, de não conseguir receber o contrato. Acho que ele vai querer, porque a gente sabe que ele vai querer um contrato alto, que é natural, mas ele vai ter o quê? 33, 34 anos aí quando for renovar. Sim. Então vai ser possível, basicamente, ele ganhar o valor que ele quer.
Então, ele deve estar nervoso, deve estar pressionado a fazer boas atuações, não só por conta disso, mas pro próprio Warriors melhorar, né? Porque a gente sabe que ele é uma peça importante dessa equipe e ele não tem conseguido entregar. Temporada passada ele até teve seus bons momentos, mas muito instável, sabe? Alternava entre ótimos momentos e momentos muito ruins, partidas péssimas. Então acho que isso tem acabado prejudicando o mental dele, né? E quanto ao Draymond Green, é Draymond Green sendo o Draymond Green, cara. Isso não é uma justificativa, longe disso. Não tô passando pano pros erros do Draymond Green. Mas, cara, ele faz isso desde sempre. Acho que isso surpreende zero pessoas. Outro dia, nos playoffs da temporada passada, ele pisou no peito do Sabonis. Essa temporada ele já teve um lance ali meio questionável com o Chet Holmgren. Então, assim, não deveria surpreender ninguém. Foi muito violento, eu achei, o que o Draymond Green fez ali com o Gobert. Extremamente desnecessário, porque para mim o Gobert ele só queria separar ali a situação, ele não estava sendo algum perigo para algum jogador ali. Mas, cara, é isso, assim, espero que o Draymond Green, ele merece levar um gancho, né? A gente sabe que muitas vezes parece até que passa um pano para ele, dão umas punições bem brandas, mas tá na hora de serem mais rígidos, né? O Draymond podia ter machucado o Gobert de verdade ali, né? A forma como ele pegou o pescoço do Gobert, né? E, assim, sobre o Draymond, ele sempre foi assim, claro, a gente já falou várias vezes, mas até o Draymond, por exemplo, parte do ingrediente da confusão dele com o Jordan Poole, do soco que ele deu no Jordan Poole, foi porque o Draymond não tinha recebido o contrato dele ainda, né? E o Jordan Poole tinha renovado, né? Então acrescenta essa pressão, né? Que eu acho que é uma pressão que o Klay tá sofrendo agora, né? Tá sofrendo não, ele... Infelizmente o nível das atuações dele não justificam o contrato que ele quer receber, né? O salário dele nessa temporada é mais de 40 milhões de dólares, 40 e quebrados, né? Ele tá nem longe disso, né? Se ele quer receber, assim, na região disso, ele tem que melhorar muito. Antes desse último jogo, o que eu tinha preparado aqui pra discutir com você é que... Eu lembro que você também é um cara que ressalta isso bastante. Na reta final da temporada regular passada, quando o Curry se machucou e ficou fora, o Klay jogou muito bem. O Klay teve média de 28 pontos por jogo, foi o melhor que ele jogou pós-lesão. E o que eu ia te perguntar era, essa ausência do Curry, será que vai ser importante pro Klay se encontrar? Pode ser aquela famosa males que vem pra bem, né? A ausência do Curry, mas aí o Klay se encontra, tem um fardo maior ofensivamente e consegue corresponder. Claro que é um jogo só, ele ainda vai ter outras oportunidades, mas não começou da melhor forma, né? Porque, você olha os números dele nessa temporada, pior média de pontos desde a temporada de calouro, 14,6. Caiu a média dele de assistências, caiu a média dele de rebotes. Aproveitamento fraco. Aproveitamento baixíssimo, ele tá arremessando 34% de 3. Ele tá arremessando bem menos, né? 12 arremessos por jogo. Até os minutos dele foram reduzidos, né? Acho que isso diz muito sobre a queda dele. 28 minutos por jogo. A gente teve uma discussão recente aí, os 5 melhores times da NBA nesse início de temporada. Eu coloquei o Warriors porque eu tava gostando muito do Warriors, mas com a ressalva. Klay ainda tinha que encontrar a melhor forma, o Wiggins tinha que encontrar a melhor forma. Sim. Nenhum dos dois conseguiram. E é muito preocupante essa situação do Klay, cara, porque acho que não só o futuro, pensando no presente, quando que os Warriors conseguiram engatar e vencer o título? Quando na segunda metade da final contra o Boston Celtics, ele começou a jogar bem. E sem o Klay Thompson jogando bem, principalmente com o Wiggins nesse nível, eu não acho que dá pro Warriors vencer o título. Não dá. Porque só o Curry ofensivamente tá fazendo algo de forma realmente consistente, né? E, assim, eu gostaria que o Klay se encontrasse, né, sem o Curry, mas a questão se ele só se encontrar quando o Curry não tá, de nada vai adiantar, cara. Uhum. Porque a gente sabe quem é o franchise player, quem é o cara que é a prioridade, digamos assim, né? Então, se o Klay só jogar bem nesses próximos jogos, é bom pro recorde do Warriors, claro, que deve ajudar a vencer algumas partidas, mas a longo prazo isso pouco importa se quando o Curry voltar, ele voltar a ser aquele jogador que ele tá sendo agora, né? Mas espero que o Klay consiga se achar, acho que tem total condição, mas assim, esse ataque do Warriors tá realmente uma coisa horrível, né?
Porque só um cara pontua de forma consistente e o resto tá ali amassando o aro. O início foi bem promissor, né? Porque aqueles 6 primeiros jogos, eu acho que eles ganharam 5 e perderam 1, tava lindo. Sim, o banco tava funcionando muito bem, né? Que era diferença gritante em relação à temporada passada, né? E agora, essa última semana, meio que voltou para aquele time que o único cara que consegue fazer alguma coisa ofensivamente é o Curry. E é muito preocupante, porque, assim, se fosse um jogador que não tivesse a história do Klay com o Golden State Warriors, você ia começar a pensar, pô, será que ele não pode ser trocado? De repente algum time quer apostar nele, que ele pode se recuperar e tal. Mas com um cara como o peso do Klay, eu não consigo ver isso acontecendo. Eu acho possível. Ele fez por merecer, né, esse benefício da dúvida, né? A questão realmente fica pro que vai acontecer na off-season. Porque, por pior que ele esteja jogando esse ano, eu ainda acho que ele vai ter mercado. Porque você consegue imaginar ele uma versão, de repente, que cria menos, né? Ele nunca foi um grande criador, né? Mas um cara ali pra ser o... Sei lá, ele pode entrar na fase Kyle Korver dele, fase Ray Allen dele. Então eu acho que vai ter algum time que se convenceria disso e pode ser que ele fique... Que ele olha, ó, o Warriors tá me oferecendo X, o outro time tá me oferecendo 2X. Eu vou pra esse outro time. Eu acho improvável ele ganhar, por exemplo, um contrato de mais de 30 milhões, por exemplo. Que foi algo que especularam que ele talvez ganhasse, aí já teve esse valor. Basicamente o contrato do Draymond, né? Exato. Eu acho que esse é o teto pra ele, assim, e, cara, tá muito bem pago, assim, porque, pô, o cara tem, acho que 33 para 34 anos, já sofreu 2 lesões graves. Não defende mais. Se ele receber um contrato de mais de 3 temporadas, eu ficaria bem surpreso, assim. O problema é que o Klay é um cara que a gente sabe que ele quer sempre, assim, todos os jogadores eu imagino que queiram, mas ele não é um cara que pensa em ter um desconto, em aceitar um desconto, por exemplo, pra deixar o time se reforçar ou coisa do tipo, né? Ele foi o cara que quando o Kevin Durant chegou, ele falou que não, eu não vou arremessar menos, não vou abrir mão de arremesso. Exato. Então, assim, a gente vê que é um cara com um ego, né? Um ego, como todo jogador da NBA, mas ele tem um pouquinho maior. Mas eu acho que ele vai ter mercado, sim, só que acho difícil também impossível ele receber o valor que ele deve desejar, assim. Com certeza vai ser abaixo. E acho que nem se ele melhorar bastante essa temporada isso vai mudar, sabe? Muito por conta da idade dele. É muito difícil prever, né? Porque se o Curry chegar pra diretoria e falar, pô, eu preciso que o Klay renove. O Klay não pode sair. Aí o Warriors vai dar um contrato que vai ser péssimo pra franquia. Sim. E, assim, eu acho que o Curry tem o direito de decidir, eu quero jogar até o fim com o Klay e com o Draymond. Mesmo que não seja a melhor decisão que maximize essa reta final do auge do Curry. Porque o Curry ainda tá no auge, né? O Draymond e o Klay não. Sim. Mesmo que não seja, os caras já ganharam 4 títulos, né? Eles têm o direito a isso, né? Mas é difícil pra mim enxergar, porque eu consigo, como você falou do ego, né? A gente lembra, por exemplo, o Klay foi o cara que mais reclamou de ter ficado fora da lista dos 75 melhores jogadores dos primeiros 75 anos. Eu consigo ver um cenário que o Klay queira se provar em outro time. Você acha isso possível? Cara, eu acho que assim, se provar não é a questão dele pra mim. Eu acho que a questão dele pra mim vai ser mesmo... Querer mostrar, grana, né? Sabe? Não se provar, mostrar que ele não é dependente do sistema. Eu acho que o que vai pesar mesmo nesse quesito é o dinheiro pra ele, assim. Porque eu acho que isso é uma forma dele também mostrar que ele tá sendo valorizado, sabe? Então, pô, se uma equipe oferece 20 milhões, outra oferece 30, ele vai se sentir valorizado mais em outro lugar. E aí ele vai, assim. Eu acho que ele não vai... Essa questão, assim, de, pô, mais espaço, essas coisas não vão pesar tanto na minha visão. Óbvio que ele não vai querer ser reserva, né? Obviamente. Mas, enfim. O pessoal fala muito do Lakers, né? Por conta da ligação do pai dele com a franquia. E acho que ele cresceu como torcedor do Lakers também e tal. E todo Tem um time que pode oferecer um contrato grande pra ele, acho que é o Lakers, porque o Lakers é a cara deles fazerem uma cagada dessa. Sim. Outro time que vai ter espaço na folha salarial na próxima temporada é o 76ers. Também precisa de um arremessador. Sim, faria sentido.
Enfim, pra gente encerrar o assunto Golden State Warriors, Gui Santos foi anunciado no final da terça-feira que ele foi elevado pro time principal, esteve no banco, foi o único jogador que não entrou na partida, mas assim, tem muito hater nas redes sociais, né? Eu fiquei surpreso quando eu posto o vídeo do Gui Santos, eu tenho sempre alguns comentários falando, não, ele não vai jogar e tal, não sei o que, vai esquentar banco e tal. É absolutamente normal ele não jogar. A chance dele entrar em quadra nesse... Quase que eu falei entrar em campo de novo. Entrar em quadra nesse jogo teria sido uma vitória larga pra qualquer um dos lados. Tipo, entra no último quarto 25, 30 pontos de diferença. Que é o primeiro jogo dele, literalmente o primeiro jogo dele. Sim. Não tava nem treinando com o time principal dos Warriors. Então não me preocuparia quanto a isso. Eu acho que é um baita sinal positivo ele ser elevado tão cedo na temporada pro time principal. Eu também. Cara, é que assim, o pessoal acha que ele imagina, muitas pessoas imaginam que assim, pô, se o cara foi levado ao time principal e ele não tá jogando ainda é porque ele é ruim. Vai ser titular, né? Tipo. Vai ser titular. Mas não é assim, né? Pô, o cara tem 21 anos ainda. Ele veio assim de um basquete diferente que é o brasileiro em relação da NBA, aí foi bem já na D-League. Ele tá galgando o caminho dele aos poucos. A gente vê muito cara que assim, pô, só ganha espaço de jogo mesmo aos 23, 24 anos na NBA. O Austin Reeves, por exemplo, chegou com 24 anos na NBA. Hoje, não tô falando que o Gui Santos vai ser um Austin Reeves, longe disso. Mas cada jogador tem seu tempo, então ele assim, ainda tem muito tempo para ele conseguir o espaço dele. Acho que nessa primeira temporada ele realmente vai ter pouco espaço, vai ter muito jogo que ele nem vai entrar, vai ter jogo que ele nem no banco vai ficar. Acho que o foco dele tem que ser mesmo se desenvolver e entendendo mais o sistema do Warriors. Mas acho que a estreia dele não tá tão longe aí. Em um jogo que tiver um blowout absurdo ali, de 30, 40 pontos nas próximas semanas, acho que ele tem boa chance dele entrar. E assim, ter paciência com ele, né? A gente não pode esperar que, ele chegue lá e já faça 30 pontos por jogo, algo do tipo. Não. A gente sabe que nos primeiros jogos dele ele vai ter, 2 minutos, vai fazer 2 pontos, coisa do tipo. Mas o que importa é, nesse pouco tempo que ele tiver, ele já mostrar serviço de alguma forma. Tem um monte de jogador que segue exatamente essa progressão de carreira que a gente não presta atenção porque o Gui Santos é brasileiro, né? A gente tem um foco maior nele. E, assim, outra coisa que pode acontecer, e eu acho que deve acontecer em algum momento, ele pode descer de volta pra D-League, né? Não é motivo pra pânico. Foi um jogo... É super comum, inclusive. Ele subiu também porque o Warriors tinha um espaço extra no banco, né? Porque o Curry não jogou, tava machucado. O Podziemski teve a oportunidade, jogou muito bem. Eu gosto do Podziemski. Muito bem. Eu acho que o Podziemski e o Gui Santos jogaram bem na Summer League, né? Então, acho que mostra... A questão que a gente tem que entender também, pra gente encerrar esse assunto, é que o Warriors não é tradicionalmente um time que joga com muitos jovens, né? É um time que... A gente viu, por exemplo, Kuminga, escolha de loteria, tendo dificuldade pra conseguir minutos, né? Então, é um fator pra se ter em mente também, né? De repente, se o Gui Santos tivesse num time pior, tivesse no Charlotte Hornets, tivesse... ele teria. No Detroit Pistons, algo do tipo, talvez ele já tivesse entrado. Mas o Warriors, como é um time competitivo e tem essa mentalidade de colocar os caras aos poucos, isso freia um pouco também o quão rápido ele vai poder, de fato, se tornar um cara de rotação. Isso não é ruim também, né? Melhor isso do que, jogar um menino na fogueira, ele ter atuações ruins, e aí já começa a ser chamado de flop, etc, e no fim, concordo. A carreira toda é prejudicada. Concordo plenamente, né? A gente fala muito nos esportes dos Estados Unidos, né? Por conta do draft, você quer ser selecionado o mais cedo possível, né? Porque você ganha mais dinheiro, mas o encaixe é vital, muitas vezes, né? Pode mudar uma carreira de cara. E o Gui Santos, ele caiu num encaixe muito bom. O cara que é muito bem desenvolvido. Vamos seguir. Vamos falar sobre top 10 do prêmio de MVP. A lista que o site oficial da NBA posta, vai atualizando semana após semana. É uma mina de ouro de conteúdo pra gente. A gente tava até conversando antes de entrar no ar. Vamos começar de baixo pra cima, Buras. Depois eu vou querer saber os pontos que você mais discorda, os pontos que você quer ressaltar. A parte de baixo, né, os 10º ao 6º, a gente tem Giannis Antetokounmpo na 10ª colocação, Tyrese Haliburton do Indiana Pacers em 9º,
Donovan Mitchell na 8ª colocação do Cavaliers, Anthony Edwards do Minnesota Timberwolves em 7º, Stephen Curry em 6º. A tendência aqui é o Curry cair por conta da lesão, e o Giannis ele vem tendo números melhores, né, depois dessa lesão do Damian Lillard e tal. Então eu acredito que ele vai subir. Essas seriam minhas duas takes sobre essa região da lista, e as suas. Cara, concordo que o Giannis deve subir aí, vem de atuações melhores, aí ele tá melhorando ao longo, assim, teve um começo mais devagar, mas vem melhorando, né? Uhum. Um take meu, assim, eu talvez tirasse do Donovan Mitchell, colocasse Tyrese Maxey, que é surpreendente, Sim. talvez para alguns, mas pô, o cara tá tendo uma temporada absurda. Eu acho que a última atualização foi tipo um dia antes do jogo de 50 pontos do Maxey. Então, pô, o cara tá super eficiente, melhor time da liga que é o Sixers, então não acharia nenhum absurdo, sabe? Ele tá, sei lá, em 10º lugar e o Donovan Mitchell fora. Tyrese Haliburton pode acabar subindo também, dependendo, porque as últimas 2 partidas ele fez 58 pontos, deu 30 e poucas assistências e nenhum turnover, né? Uhum. Acho que o que prejudica talvez ele vai ser um pouco a campanha do Pacers, mas, cara, tá jogando muito bem o Haliburton, vai se All-Star novamente mais um ano. E outro que eu acho que sobe é o Anthony Edwards, porque o Wolves tá surpreendendo. Ele, nessa boa fase do Wolves, tá jogando muita bola. Então, é um cara que vai ser All-Star de novo. E, assim, não me surpreenderia se ele ficasse, por exemplo, no top 5 do MVP. O Pacers até tá em 4º lugar, né? Eu acho que o que prejudica o Haliburton é que a defesa do time é uma atrocidade, né? Sim. Ele ofensivamente tá sendo um dos melhores jogadores desse início de temporada, né? Mas a defesa é uma tragédia, né? A defesa que é um time que é capaz... O Pacers faz 130 pra tomar 125. É um time que é capaz de perder por 150 e ganhar fazendo 150, né? Exato. Mas eu concordo com você sobre o Tyrese Maxey. Eu acho que dá pra substituir o Donovan Mitchell pelo Tyrese Maxey. E acho que eventualmente ele entra no lugar do Curry. Talvez, né? Por conta da lesão. Mas o Maxey tá fazendo um ano fantástico mesmo. Acho que é difícil a gente pensar num cara que não era nem All-Star na última temporada e colocar ele na disputa pelo MVP, né? Mas os números dele, a eficiência dele é um negócio... Sim, esse é mais bizarro. O cara é muito eficiente. Pouquíssimos turnovers, arremessando mais de 40%. O top 5... teremos Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, favorito de Victor Buratini. Jason Tatum na 4ª colocação. Luka Doncic na 3ª. Joel Embiid na 2ª. Nikola Jokic na 1ª. Vou ser bem sincero aqui, esse seria provavelmente o meu top 5. Talvez eu inverteria Tatum e Doncic, por conta do Tatum ser um defensor bem melhor, mas por enquanto a campanha do Mavericks tá sendo muito boa. Não tenho muito problema com esse top 5, não. Eu também não, assim, acho que o que mais me dá dúvida mesmo talvez seja Jokic e Embiid ali, mas tô super ok com o Jokic sendo o primeiro, né? Mas, o resto do top 5 pra mim tá perfeito. O Shai, fazendo mais uma temporada espetacular, defensivamente é o líder em roubos de bola na liga, ontem teve um jogo de 7 roubos de bola, continua sendo super eficiente, e o Thunder tá tendo uma boa campanha, então natural, acho, né? O Tatum que você falou também, você que apostou nele pra MVP, vem tendo um ótimo ano. O que eu gostei do Doncic essa temporada foi que, até agora, né? Ele, pra mim, tá tendo melhores tomadas de decisão, selecionando melhores os arremessos. A gente sabe que, ele já é um jogador espetacular, essas coisas. Mas a gente vê muitas vezes ele forçando os arremessos necessários. Acho que isso diminuiu bastante, o aproveitamento dele tá bem melhor. Acho que o próximo passo é evoluir nos turnovers ali, né? Que ele, infelizmente, ainda comete bastante. Mas, cara, top 5 muito coerente. O Luka, passando aqui os números dele, ele tem 4,5 turnovers por jogo, né? Que é a maior marca da carreira dele. Teve também 4,5 em 2022, 31 pontos por jogo, 7,9 assistências, 7,8 rebotes. Tá arremessando muito bem de 3, que eu acho que não é tão sustentável assim, porque é muito fora da curva da carreira dele, né? Ele tá arremessando 42% de 3, a melhor marca dele antes disso era 35, mas a minha desconfiança quanto à chance do Luka é a minha desconfiança em relação ao Mavericks, né? Que eu não acho que vai continuar no topo. Jokic ser o número 1 pra mim é justíssimo. E se eu tivesse que, assim, tudo bem, meu pitch antes da temporada era o Tatum, mas tendo
assistido esse início de temporada e mantendo ali mais ou menos a mesma progressão, eu acho difícil o Jokic não vencer, porque eu acho que ele tá... Eu sei que você ficou em dúvida entre Jokic e Embiid, mas pra mim o Jokic ele tá um degrauzinho acima do resto da NBA, o nível que ele tá jogando. Tudo bem que ele vai ter uma responsabilidade maior com essa ausência do Jamal Murray, e eu acho que o Jokic ele tá num outro patamar, como diria Bruno Henrique. Não, o Jokic realmente tá jogando muito bem, e eu acho que a disputa de MVP vai ser mesmo entre esses dois, assim, até o fim. Eu não vejo... você falou. O Luka, acho que ele vai ter ótimos números, mas o Mavericks provavelmente vai cair de produção, né? Sixers e Nuggets, eu acredito que vão ficar nas cabeças ali até o fim da temporada, e isso vai acabar tendo uma grande importância, né? Inclusive, o que a gente sempre fala é que o Luka ele tem números de MVP, tem atuações de MVP, mas o Mavericks sempre acaba atrapalhando esse sonho dele, né? Mas acho que o Mavericks, só fazer uma ressalva, começo de temporada muito interessante, os reforços estão funcionando mais do que a gente esperava, né? Grant Williams, Derek Lively, estão jogando muito mais acho que do que todo mundo imaginava, né? Mas também acho que não seja sustentável essa campanha no longo prazo, não. Verdade. Eu fiz um vídeo recentemente sobre o Mavericks e o Derek Lively realmente eu não esperava que ele ia ser tão útil tão cedo, né? E o Grant Williams está sendo uma das melhores contratações da temporada, né? Ele tá espaçando bem a quadra, defendendo bem a quadra. E acho que o Kyrie tá aceitando bem esse papel, né? De coadjuvante. Acho que a questão... mas acho que ele ainda pode melhorar um pouco. Sim, tá arremessando bem mal, os piores números de arremesso da carreira. Sim. A questão é que acho que o Mavericks ele pegou um calendário bem tranquilo de início de temporada, né? Em comparação a outros times. E o Embiid é isso que você falou. Eu acho que ele tá se encaixando melhor do que eu esperava nesse esquema do Nick Nurse, né? Que o Nick Nurse é um cara que basicamente não jogava com pivô, né? No Toronto Raptors, né? Na reta final. E agora tem um segundo melhor pivô da NBA, tá usando muito bem. O Embiid, ele tem cuidado melhor da bola, né? Acho que ele tá... Tá com a melhor média de assistência da carreira também. Ele tá evoluindo muito como criador, né? Que eu acho que é bem interessante. E, assim, claro que não tem um entrosamento de Jokic e Murray. Mas a gente começa a ver um jogo em dupla de Max e Embiid que é muito interessante. Sim. Pensando no longo prazo aí na evolução do Max, é pra ser uma das melhores duplas da NBA. Logo nesse ano já, assim, cara. Concordo. O site colocou aqui também alguns nomes que ficaram fora da lista. Um que me chamou a atenção aqui, mas eu quero a sua opinião. É um cara que definitivamente tá jogando bem. É o Scottie Barnes. O Scottie Barnes tá aqui logo depois aqui, o Five More, né, que eles colocam, né, seria ali do 11º ao 15º. Scottie Barnes que ele decepcionou bastante na última temporada, né? Ele não deu o salto que a gente esperava e esse início de ano tá dando. 20 pontos por jogo, 5,6 assistências, 9,7 rebotes, 1,8 toco e 1,8 roubo de bola. Tá tendo mais a bola nas mãos, arremessando 34% de 3 e um dos melhores defensores da NBA também, né? A evolução que ele tá tendo nesse início de temporada é a evolução que a gente esperava que ele teria na última, né? Mas talvez a gente tenha se precipitado, né? A gente sabe que não é assim, né? Mas, cara, ele tá realmente tendo os melhores números da carreira, tá sendo, assim, uma das grandes surpresas positivas da temporada, né? Teve muita gente que com a temporada ruim passada dele já tá velho, não vai se tornar o que a gente espera, etc. Não trocou ele pelo Kevin Durant. Mas assim, ele tá jogando muito, muito bem. Não sei se talvez pra top 15 de MVP, mas... Cara, os números dele realmente são surpreendentes, assim, eu não esperava que ele fosse ter esse impacto. E é o que você falou, defensivamente o cara tá uma máquina, né? E melhorou no ataque também. A gente sempre soube que ele tinha ali um potencial como criador, né? Pros companheiros, mas tá realmente vindo muito bem. Os outros aqui, Anthony Davis dos Lakers, que sinceramente... Enfim, acho que os sons que a gente emitiu já dizem bastante o que a gente pensa sobre o Anthony Davis. Kevin Durant no Suns, que, cara, eu tô um pouco deprimido com o Kevin Durant. Não por ele estar jogando mal, mas ele, por mais uma vez, tá numa situação estranha. A gente tá gravando aqui na quarta-feira. Vai ser o primeiro jogo com Big Three, né? Bradley Beal e Devin Booker. Ele já tá tendo que carregar esse time nas costas nesse início de temporada. Ele tava com uma média de minutos por jogo absurda. Deixa eu só confirmar aqui o número.
Tá com 37 quase. 36,7, cara. O Kevin Durant nesse estágio da carreira. Não é nem uma questão de si, é uma questão de quando que ele vai se machucar jogando. E ele jogou todos os jogos até agora, né? É. O que me irrita é, tipo, Bradley Beal e Devin Booker descansando lá. Ninguém sabe direito o que eles têm também. Cara, e aí o Kevin Durant se fudendo lá, falando português bem claro. Me deprime muito isso, cara. Porque o Kevin Durant é uma sucessão de decisões ruins. Um cara que ele tinha potencial pra se aposentar como um dos 10 melhores jogadores da história. Como Sim. o maior pontuador da história, né? Não em números, porque ele não tem a longevidade do LeBron, né? Mas o cara mais completo pra pontuar na história da NBA, né? E esse final de carreira dele totalmente sabotado por decisões dele. Ele que quis ir pro Nets, ele que quis se associar ao Kyrie, ele quis ir pro Suns, e ficaria muito surpreso se ele não tivesse dado aval na troca pelo Bradley Beal. E, cara, é deprimente, porque a gente já conversou sobre isso em outros podcasts, né? Que a gente meio que viu o fim da era do super time, né? Agora, os melhores times são os times que têm uma base orgânica, têm entrosamento, e eu ficaria muito, muito surpreso se esse time do Suns conseguisse vencer o Denver Nuggets numa série. Eu também. É um time muito esquisito. Essa é a verdade, assim. Esse começo de temporada deles tá muito esquisito. Pra mim é deprimente, porque eu gosto muito do Kevin Durant, e eu esperava a reta final da carreira dele tá sendo, acho que a pior possível, né? Em termos de lesão, encaixes. Eles botaram o Damian Lillard aqui nos Bucks, mas ele se machucou, eu não... Nossa, e assim, nada a ver, porque o Lillard tá jogando genuinamente mal, na minha opinião. Assim, tá arremessando mal. Eu acho que um ponto interessante sobre o Lillard é que ele tá chegando muito na linha de lance livre. Eu acho isso bem positivo, porque eu acho que o arremesso eventualmente vai se corrigir, né? Ele vai voltar a arremessar bem. Mas o fato dele tá... mas é foda você colocar no top... no top 15 um cara com 37% nos arremessos e 27% do perímetro. Sim, isso é um absurdo. Mas assim, pensando nele a longo prazo, eu acho que o fato dele estar chegando muito na linha de lance livre mostra que fisicamente ele tá bem. E o arremesso é questão de tempo até voltar, né? Que ele é um dos maiores arremessadores da história. E o último nome aqui que eles botaram, que tá em ordem alfabética essa parte final, é o Tyrese Maxey, que a gente já falou. Então, é justo. Buras, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Acompanhe o trabalho dele, os textos dele no Esportudo e nas redes sociais, que eu não lembro mais qual é a arroba dele, mas eu sei que a arroba dele agora é bloqueada, então imagino que não seja para consumo público. Mas, cara, brigadão aí pela sua participação e até a próxima. Obrigado a você, Gabi, sempre um prazer estar aqui. Valeu, geral, por ouvir. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com o preview da rodada da NFL. Segunda pra terça, tem mais um episódio sobre NBA. Deixe 5 estrelas, like, comentário, indica pros amigos, aquela coisa toda. E na minha mão aqui é um pendrive, tá? Não tô fumando pendrive pra quem veja de relance. Até a próxima. Tchau.